The Word of God says A palavra de Deus diz that He has prepared good works for us to walk in. que o Senhor tem preparado bons caminhos para a gente andar. Amém? Now think about that. Pense nisso. He has prepared them. Ele tem preparado. That means He's already been there. Ou seja, ele já esteve lá. Something is not prepared unless it's already done ahead of time. Alguma coisa nunca está preparada se alguém não foi lá e já fez aquilo antes. Everything that's happened this week, these 2 weeks, Tudo que tem acontecido nessas 2 últimas semanas, I give glory to Jesus eu dou glória a Jesus. Amém? because it's not Jennifer and I, it's Him. Porque não é eu e a Jennifer, é Ele. My point is if He's prepared good works for us, He's prepared good works for you. O que a gente quer dizer é que se Ele preparou bons caminhos, bons trabalhos para a gente, quer dizer que Ele preparou já para vocês, amém? Remember, Se lembrem, if God can use a donkey, He can use us and He can use you. se Deus pode usar uma mula, Ele pode usar a gente e pode usar vocês, amém? He loves you. Ele ama vocês. When we're weak, He is strong. When we are weak, He is strong. Quando nós somos fracos, é que Ele é forte. He chooses the weak and the foolish thing to confound the strong and the wise. Ele usa e Ele escolhe as coisas fracas e tolas para confundir os fortes e os sábios. Jennifer had a tremendous message this morning about David. A Jennifer teve uma mensagem tremenda essa manhã sobre Davi. Where David started Onde Davi começou and where he finished. e onde ele terminou. Because he believed in God. Porque ele acreditava em Deus. You have to don't believe in yourself, believe in God in you. Não acredite em você mesmo. Acredite no Deus dentro de você. Amém? He loves you so much Ele te ama tanto that He will not let you miss it que Ele não vai deixar você perder isso. as long as you're running after Him. Contanto que você esteja indo atrás dele. We love you so much. Nós amamos vocês tanto. And I just want to thank the Lord Eu quero agradecer a Deus for all that you've done while we've been here, Lord. por tudo que o Senhor tem feito enquanto nós estamos aqui, Senhor. Father, I give you glory, honor, and praise. Senhor, nós te damos louvores e glórias, Senhor. Holy Spirit, I'm asking you to help us to bring Jesus glory. Senhor, Espírito Santo, nós te pedimos que nos leve à glória de Jesus. Father, I ask you to release your angels into this house tonight. Peço ao Senhor, meu Deus, que libere seus anjos nessa casa, essa noite. Minister to us, Lord. Ministre a nós, Senhor. Tonight I want to talk about God's grace. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. I'm not going to talk about His saving grace. I'm going to talk about His empowering grace. Eu não quero falar sobre a graça salvadora, mas eu quero falar sobre aquela graça que te fortalece. The word God gave me for Brazil is His empowering grace. A palavra que Deus me deu sobre o Brasil é graça fortalecedora. It's empowerment to do what we cannot do. É poder, é força para fazer o que a gente não consegue fazer. We're going to start in Zechariah chapter 4, Nós vamos lá em Zacarias 4, verses 6 and 7. 6 e 7. I want to thank Humberto. You've done an excellent job. Amém, irmão. You've done an excellent job. Thank you so much. I pray that the Lord is Amen. So he answered and said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace."
Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. David faced many mountains. Davi encarou muitas montanhas. David tells King Saul that he faced a bear, he faced a lion before he faced Goliath. Davi falou com o rei Saul que ele já enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, antes dele enfrentar Golias. Can you imagine being 16, 17 years old and facing a bear or a lion? Você imagina um menino de 16 anos enfrentando sozinho They didn't have um guns. leão ou um urso? They did not have guns. Eles não tinham armas. Imagina isso. But the word of God says that David killed them. Mas a palavra de Deus diz que Davi matou eles. Who is going to make your mountain flat? Quem que vai fazer a montanha uma planície? Quem que vai fazer aqui da montanha uma planície? Não, pouca gente demais, velho. Essa montanha não vai cair no chão, não. Quem que vai fazer da montanha uma planície? Glória a Deus. God, through the power of His Holy Spirit, is going to make your mountain flat. Deus, através do Espírito Santo em você, vai fazer da montanha uma planície. Amém? But look at what the Word says. Mas olha o que a palavra fala. It just wasn't any mountain, but it was a great mountain. Não era qualquer montanha, era uma grande montanha, era uma montanha majestosa. David wasn't fighting just an ordinary man. Davi não lutou com um cara comum. He fought somebody that was 9 feet tall. 9 feet. David was fighting a man that would have stood on the floor and met me about eye level. Você imagina que Davi lutou não com um homem comum, mas um homem aí dos seus 3 metros de altura. If you look in the natural, David was fighting a mountain of a man. Se você olhar pelos olhos naturais, Davi estava lutando um homem que parecia uma montanha. This thing was huge. Que ele era enorme. My question to you is, as we're talking tonight, Minha pergunta para vocês, hoje, que a gente está falando essa noite, what is the mountain in your life? qual é a montanha na sua vida? What is the mountain in your life? Qual é a montanha na sua vida? There is not one mountain that God cannot make flat. Não existe nenhuma montanha que Deus não possa derrubar. There's not a mountain that's too great that God cannot make flat. Não existe nenhuma montanha, não importa o tamanho, que Deus não possa derrubar. Whenever the word says he shall bring forth the capstone, Quando a palavra diz que ele vai trazer a pedra angular, the pedra capstone fundamental, is what finishes the wall. essa pedra angular, essa é a pedra que dá o acabamento no muro. So God's finishing what he started. Ou seja, Deus vai estar terminando o que ele começou, But it's by the power of his Holy Spirit. pelo poder do seu Santo Espírito. Amém? By the power of his Spirit, with our shouts of grace, grace at the mountain. Então, a mensagem ainda fala assim, que ele vai terminar isso pela força do seu Espírito com gritos de glória a Deus, Deus abençoe, porque a glória é dele. Let's go to Romans chapter 5, verse 17. Vamos a Romanos 5,17. Those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Romans 5:17. A segunda parte aqui. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Did you catch it? Entendeu? Did you understand it? Vocês entenderam?
There's two things. Tem duas coisas aqui. Did you see the two things? Vocês entenderam as duas coisas? Is it in the same in Portuguese that is in English? Será que é a mesma coisa em português que é em inglês? Those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Olha só, aqueles que recebem a provisão da graça e a dádiva da justiça. Tem duas coisas ali. Will reign in life through the one, Jesus Christ. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. You have to receive both abundance of grace and the gift of righteousness. A gente tem que receber as duas coisas, a abundância da graça, dessa imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. It's not just one, it's both. Não é só uma, tem que ser as duas. The abundance of grace A imensa provisão da graça and the gift of righteousness. e a graça da justiça, e a dádiva da justiça. Those who receive that Aqueles que receberem will reign in life through Jesus Christ. vão reinar nessa vida em Jesus Cristo. This side over here is way ahead of this side over here. Esse lado aqui está mais animado que esse lado de lá. Está recebendo mais bênção aqui, gente? O que é isso? Are there more blessings here? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, all right. Glória a Deus. Maybe the interpretation isn't going to both sides. Talvez eu não estou conseguindo interpretar para os dois lados. O som tá bom do lado de cá, gente? Tá também? Glória a Deus. Oh, is that right? I'll be in the middle here. Okay, Okay? we'll see. I'm glad that this is not my word, but it's the word of God. Eu estou feliz porque isso não é a minha palavra, a palavra de Deus. Amen. Let's go to 1 Peter 1, verse 13. 1 a Pedro 1:13. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Gird up the loins of your mind and be sober. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação e sejam sóbrios. What does that mean? O que é isso? O que significa? Don't let your mind run around everywhere. Não deixa sua mente viajar por aí. Don't let it think about things that it shouldn't think about. Não deixa ela pensar em coisas que ela não deva pensar. The Word of God says when a vain thought comes into your mind, you take it captive. A palavra de Deus diz que quando um pensamento vão, inútil, vem na sua cabeça, você tem que pegá-lo e controlá-lo, torná-lo cativo. Because thoughts from the devil are poisonous. Porque os pensamentos do diabo são venenosos. It always leads to death. Sempre levam à morte. Gird up the loins of your mind and be sober. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação e sejam sóbrios. Then rest your hope fully upon the grace. Então coloquem toda a esperança na graça. Rest your hope fully upon the grace. Deixe toda a sua esperança na graça. Rest your hope fully upon the grace. Toda esperança na graça. Amém? Come on, Humberto, rest your hope. I'm talking to you right now. Rest your hope fully upon the grace. Totalmente. I mean, we have to. Tem que ser total, gente. Não tem outra. Não é a gente. Nunca vai ser. Fully upon the grace that is to be brought to us at the revelation of Jesus Christ. E coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. As our revelation of Jesus and all that he has truly accomplished on our behalf. That's not in the scripture. As our revelation of Jesus Como a nossa revelação de Jesus. and all that he has truly accomplished E tudo aquilo que ele já fez on our behalf grows, no nosso favor. so does the grace that we walk in grow. Assim, a graça que a gente anda vai crescer. Amém?
As my revelation grows in Jesus, A revelação cresce em Jesus. so does His grace grow inside of me. Então essa graça cresce em mim. Because whenever the Lord speaks to us, Porque quando o Senhor fala com a gente, Diego, did you tell about the boy with the ear? Just a little. ele está perguntando se o Diego falou sobre o menino de uma orelha que estava surdo, né? Só deu um light, né? Só uma passada. He just told a resume about the situation. Okay. When we need a breakthrough, we've got to hear God. Quando a gente precisa romper, a gente precisa escutar a Deus. We needed a breakthrough the other night in the other church. E nós precisamos, numa outra noite, de um romper na outra igreja. We saw the Lord heal everybody who was there except for one boy, Nós vimos Deus curar todo mundo, menos um menino. and he couldn't hear. E ele não podia escutar. We prayed everything we felt to pray, Nós oramos por tudo que nós sentimos de orar. and he still couldn't hear. E assim mesmo ele não conseguia escutar. So we asked the church, which is you, the body of Christ, Então nós pedimos à igreja, que são vocês, o We need corpo you- de Cristo. we need you to listen and pray and ask God with us. Nós precisamos que a igreja ore e peça junto conosco. What is keeping this boy from hearing? O que estava segurando esse menino que não deixava ele escutar? I refuse to believe that sickness is greater than God. Eu me recuso a aceitar que qualquer doença seja maior do que Deus. So we kept praying. Então nós continuamos orando. One lady comes forward. Uma senhora veio à frente. She said, I believe God said that he's dealing with doubt. Falou assim: eu acredito que Deus está falando que Ele está lidando com dúvida. So we bound up a spirit of doubt and unbelief. Então nós amarramos esse espírito de dúvida e descrença. And immediately he could hear. Imediatamente ele escutou. Amém? Thank you, Lord. 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 This is one of the many graces that I'm talking about. Isso é uma das muitas graças que eu estou falando. It was the grace of God that gave us the revelation. Foi a graça de Deus que nos deu essa revelação. God, through His grace, is wanting to use you. Deus, através da sua maravilhosa graça, quer usar cada um de vocês. Amém? It is not that we don't already have grace Não é que a gente já não tenha graça and Jesus, em Jesus, but we have to grow in the knowledge of Jesus mas o caso é que nós temos que crescer no conhecimento de Jesus, to walk in the fullness of His grace. para poder andar na totalidade da sua graça. Again, this is all pointing towards the need of a relationship with our Father. Então, novamente, isso tudo aponta para a necessidade da gente ter uma relação com o nosso Pai. Let's read 2 Timothy 2, verse 1. Vamos lá, 2 Timóteo, verso 1. 2:1. 2 Timóteo 2:1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo. Romans 5, verse 20. Romanos 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Where the sin abounded, grace abounded much more. Onde o pecado abundou, em outras versões, né, fala super abundou a graça. Amém? You see, the law represents our self-efforts. A lei, ali no comecinho, representa o quê? Os nossos esforços. We are good enough. Nós somos bons o suficiente. We're strong enough. Nós somos fortes o We're suficiente. smart enough. Nós somos inteligentes o suficiente. We have enough money. Nós temos dinheiro o suficiente.
When we don't seek God first, then we're relying on ourselves. E aí a gente não procura a Deus primeiro se a gente confia na gente. It becomes our self-righteousness instead of the righteousness that we've obtained through Jesus. Aí começa a ser a nossa justiça ao invés da justiça de Deus. When we say or believe these things, we're saying, God, we don't need you. Quando a gente fala ou a gente acredita nessas coisas, a gente está falando para Deus, Senhor, não acredito em você. Why do we want to run and go get a pill instead of going to the Holy Spirit first? Porque sempre que a gente está doente ou está tendo um problema, a gente procura um remédio primeiro e só depois a Deus. I'm not saying there's anything wrong with medication, Estou falando que não tem nada errado com remédio. but we ought to go to our Father first. Mas se a gente tem um pai, a gente tem que buscar ele primeiro. Amém? He loves you. Ele ama vocês. And if we'll always put our focus on Him first, E se a gente botar o foco, a nossa concentração nele primeiro, He'll keep us out of a lot of messes. ele vai livrar a gente de um monte de bagunça. When we say, God, we don't need you, we have become self-reliant. Quando a gente fala para Deus, Senhor, eu não preciso de você, a gente vira autoconfiante. A gente confia em nós mesmos. When I say the law represents our self-efforts, Quando a gente fala que a lei representa os nossos esforços, it's because the law, under the law, everything is dependent on us. porque quando estávamos debaixo da lei, tudo dependia do nosso agir. You see, under the law, God said, if you will, I will. Então, quando você está debaixo da lei, como é que Deus funciona? Falou assim: se você fizer, eu faço. Under the Old Testament law, if you will, I will. Então, debaixo da lei do Antigo Testamento, era assim: se você fizer, eu faço. But under the New Testament of grace, Mas só debaixo do Novo Testamento da graça, through Jesus, através de Jesus, He said, because you can't, Ele I am. ele fala justamente o contrário. Ele falou: justamente porque você não pode, eu sou. Because you cannot, I will. Porque você não consegue, eu vou fazer. Isn't it better to be under God's grace? Não é muito melhor ficar debaixo da graça de Jesus? Man, I'll tell you what, if I was praying for people here without the help of God, Gente, imagina se eu estivesse orando para as pessoas aqui. Imagina se eu estivesse orando para as pessoas sem a graça de Deus. you better be running to the doctor. Era melhor vocês correr para o médico. Hey, amen. Oh, Jesus, you're good. Glória a Deus. You see, grace is totally dependent upon God's unmerited favor. Graça, então, é totalmente dependente do favor imerecido de Deus. Grace is God's unmerited favor on our life. Então, a graça de Deus é o favor imerecido na nossa vida. It's not based on what we do. Não é baseado naquilo que a gente faz. It's based on what Jesus has already done. É baseado naquilo que Jesus já fez. Do you understand? Really, we're living a life that's already been ordained for us as victors. Vocês entendem que nós estamos vivendo uma vida que já nos foi ordenada como vitoriosa. You're already victorious. Vocês já são vitoriosos. A ordem já foi dada. So if you find your spot that you don't feel victorious, Então, se você descobre isso e não se sente vitorioso, then you need revelation of Jesus and the grace that we're in. então você precisa da revelação de Deus. E aí a graça vai entrar. Because through the revelation of Jesus, you understand who you are. Então, porque quando você tem a revelação de quem é Cristo, aí sim você entende quem que você é. You're a son or a daughter of the Most High God. Você é o filho e a filha do Deus mais poderoso que existe. Amém? Glória a Deus. Can you just stop for a minute and kind of close your eyes and picture how big God is? Você consegue fechar os olhos um pouquinho e imaginar o tanto que Deus é grande?
The Bible says he created the sun and the stars and the earth. A Bíblia fala que criou o sol, as estrelas, a terra. He created the heavens. Ele criou os céus. He created us. Criou a gente. He created everything that we can see. E aí ele criou tudo isso que a gente pode ver. He created all that we cannot see. E criou ainda tudo que é aquilo que a gente não vê. Now, just how big is your problem? Então, imagina, quão grande é o seu problema? Have you ever noticed that a car has only one steering wheel? Você já notou que cada carro só tem um volante? There's only there's only room for one driver. Que só tem espaço para um motorista. Jennifer and I have traveled to many countries, Eu e a Jennifer, nós viajamos por muitos países. and I have often wanted what I called a chicken break. Yeah, chicken. Ele falou que tem sempre a pausa da galinha. Eu não sei se é galinha ou covarde, vamos tentar entender a história. Or at least the second steering wheel. Ou a segunda direção, segundo volante. Like here in Brazil, we have a driver's school. There is another, so you can brake. Yeah, this is what I'm talking about. Ele está falando justamente disso, agora que eu entendi. Vocês já viram que no carro da autoescola tem um outro freio, tem um outro volante? Porque quando vocês vão fazer alguma coisa errada, a gente vai fazer alguma coisa errada, vem alguém lá e pisa? It may be funny now, but it's not funny then. Não, pode estar sendo engraçado agora, mas na hora lá não foi não. Oh, Jesus, help us. É, né? Que estão tentando explicar justamente isso. Que tem uns lugares que vai que dá vontade de ter isso aí, porque cada motorista, né? Não gosta da seta, né? Imagina. Né? Beleza. Here's the thing, though. Então é o seguinte. God will never step into a situation and take away our free choice to do it ourselves. Deus nunca vai entrar numa situação e tirar o nosso livre-arbítrio de querer fazer alguma coisa por nós mesmos. If we want to drive instead of letting him drive, then he will happily move out of the way and let us do it our way. Então, se você quer sentar no banco do motorista e dirigir, Deus vai ficar feliz em sentar do lado e deixar você dirigir. You see, one way you're living under the law. I can do it, I can do it, I can do it. Então, desse jeito, você está vivendo debaixo da lei. Eu posso, eu dirijo, eu consigo. Versus being under God's grace. Versus, justamente, está assim. Deus dirige, eu estou debaixo da graça de Deus. Lord, I thank you that you've already done it. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já fez. Because I couldn't do it. Porque eu não podia fazer. This side is still winning. Esse lado ainda está melhor, viu, gente? 2, 1. 2-1 aqui, viu? Oh, no. So how can we walk in God's empowering grace? Como é que a gente vai andar nessa graça que nos fortalece? By seeking God first in every decision. Justamente, presta atenção nisso, justamente em procurar Deus primeiro em cada decisão que a gente for tomar. Yeah. Proverbs 3, verse 34. Provérbios 3, 34. Says God scorns the scornful, which means he mocks or laughs at them, but he gives grace to the humble. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. He gives grace to the humble. Ele dá graça aos humildes. James 4:6 Tiago 4, 6. says God resists the proud, but he gives grace to the humble. When we walk in pride, God resists us. Olha o que diz ali no final. Deus se opõe aos orgulhosos. Na versão deles ainda fala dos fortes, mas concede graça aos humildes. God resists the proud, but gives grace to the humble. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. When we walk in pride,
Quando a gente anda em orgulho, God will resist us. Deus vai resistir a gente. But he gives his empowering grace to the person that walks in humility. Mas Ele vai dar a sua graça fortalecedora àqueles que se humilham perante Ele. Amém? When we will submit ourselves to the Lord, Quando a gente se submete ao Senhor, desculpa, he gives us grace. Ele nos dá graça. But if we're not going to submit ourselves to God, Mas se a gente não submete a Deus, then you're telling him, I'm going to do it my way. então você está falando para Ele, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. How's your way working so far? E como é que o seu jeito está funcionando até agora? Está indo tudo bem? Thank you, Jesus. Let's look at 1 Peter 5:5. 1 Pedro 5:5. Younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed in humility. For God resists the proud, but he gives grace to the humble. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Here's three scriptures that we've just read that the Lord says he resists the proud, but he gives grace to the humble. A gente já leu 3 escrituras que falam a mesma coisa. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. For some of you, your prayers aren't being answered because you're not wanting God to do it his way. You're wanting God to answer your prayers the way you want it. Algumas das orações da gente não são escutadas, não são. Deus escuta, mas Ele não faz, porque nós queremos que Deus faça, mas não do jeito dele. A gente quer que Ele faça do jeito da gente. It's the truth. É verdade. 2 Corinthians 12, verse 9. 2 Coríntios 12, 9. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Eu lhe escrevi com 12, 9. Coríntios 12, 9. Aí. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Now, I want to tell you what the Holy Spirit told me about that. Então, eu quero falar para vocês o que o Espírito Santo falou para mim sobre isso. I used to think about this scripture as there was just enough. Eu costumava pensar sobre a Bíblia, que tipo assim, isso é só o suficiente. Not any extra, but just enough. Não o extra, mas só o suficiente. But the Holy Spirit gave me a revelation. Mas o Espírito Santo me deu uma revelação. God's sufficiency A suficiência de Deus is way more than just enough. é muito mais do que o que nos basta. There's always more than enough. Sempre tem muito mais do que o que nos basta. Look at every time that the fish and the bread were multiplied. Toda vez, Every time the fish and the bread were multiplied, there was always more than enough. toda vez que o peixe e o pão eram multiplicados, sempre tinha mais, sobrava mais, tinha mais do que o suficiente. I personally believe Eu pessoalmente acredito that we can have faith que a gente pode ter fé, that when the offerings have been taken up, mesmo que tudo possa ser tomado de nós, that we can pray and ask God to bless it and multiply it like he did the fish and the bread. e aí nós podemos orar para que Deus multiplique, abençoe e multiplique da mesma forma que Ele fez com o peixe e com o pão. The Word of God says he's the same yesterday, today, and forever. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. He never changes. Ele não muda. So why can't we do that? Então por que a gente não pode fazer isso? He's the same God. É o mesmo Deus. He loves you with all of his heart. Ele ama vocês de todo o coração. He sent Jesus so we could have life and life more abundantly.
Ele mandou Jesus para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. He didn't send Jesus so we walked around with a leg like that. Ele não nos mandou, e aí, pastor Murilo? Ele não nos mandou Jesus para que a gente andasse com a perna assim, ó. Amém, pastor? Oh God, I serve Jesus. Ah, Senhor Jesus. I'm not making fun of anybody who is fighting a sickness in their body. Eu não estou rindo de ninguém que faz que tem uma doença no seu corpo. What I'm saying is that's not the truth of the Word of God. O que eu estou falando, isso não é a verdade da palavra de Deus. Jesus conquered death, He conquered hell, and He conquered the grave. Jesus conquistou a morte, o inferno. This is Holy Spirit. Jesus conquered death. Jesus conquistou a morte, He conquered hell. conquistou o inferno He conquered the grave. e conquistou a He cova. conquered everything that we would come up against. Ele conquista tudo, ele vence tudo que pode vir contra nós. And He has set you in the middle of victory. E ele colocou a gente no meio da vitória. Amém? It's how you see things, whether or not you're in victory or not. É a forma que você vê as coisas que te põe na vitória ou não. Are you thinking like I used to think, that there was just enough? Vocês pensam, igual nós costumávamos pensar, que é só o suficiente? Só o que basta? Or you thinking with Christ there's more than enough? Ou a gente vai pensar que em Cristo tem muito mais do que suficiente? Can you imagine Gideon? Você pode imaginar Gideão? He took 300 men Ele pegou 300 homens and faced off with like 100,000. e encarou tipo 100.000 soldados. And because he submitted himself to God, E justamente porque ele obedeceu a Deus, and he said, Lord, what do you want me to do? ele falou assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? God gave him a strategy. Deus deu uma estratégia. And when they followed God's plan, E quando ele seguiu o plano de Deus, the enemy turned on each other and killed each other. o inimigo se voltou um contra o outro e se mataram. All Gideon had to do was go down there and pick up all the spoils. O que o Gideão teve que fazer é só ir lá e pegar o que sobrou para ele. Todos os espólios, todos o ouro, todos os tesouros. I want to be a water walker. Eu quero ser aquele que anda nas águas. I don't want to be a boat person. Eu não quero ser a pessoa do barco. Let's look back at David. Vamos voltar lá e olhar em Davi. 1 Samuel chapter 17 verse 45. 1 Samuel 1 Samuel 17 17:45. verse 45. You come against me with a sword, a spear, and a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will take your head off. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Passa para o próximo. 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu te matarei e cortarei a sua cabeça. Isso é confiar em Deus. The reason David was successful A razão que Davi tinha sucesso, was because he kept his eyes on Jesus. porque ele mantinha os olhos em Jesus. He submitted himself to God. Ele se submetia, ele obedecia a Deus. He said, there's no mountain too big for me, Falou assim, não existe nenhuma montanha que seja grande para mim, because I know the God whom I serve. porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém? Now I want to apply our first scripture to our own personal story, to Então, yourself. vamos usar essa primeira escritura para a gente. Zechariah chapter 4, Zacarias 4,
verses 6 and 7. do 6 ao 7. Now I want you to repeat after me because I've filled in some blanks. Okay? Então eu vou repetir com ele aqui, porque a gente vai preencher com os outros ensinamentos algumas lacunas que tem aqui. So he answered and said to me, Então ele respondeu e disse a mim: this is the word of the Lord to Brazil. Essa é a palavra de Deus ao Brasil, For Pastor Diego, para pastor Diego, for Pastor Carol, para pastora Carol, for San John del Rey, para São João del Rei, for the body of Christ in Brazil, para o corpo de Cristo no Brasil, not by might nor by power, não por força nem por violência, but by my spirit, says the Lord of hosts. mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Who are you, O great mountain? Quem é você, ó grande montanha? You fill in the blank now. Agora a gente vai preencher essa lacuna. Who are you, debt? Quem é você, débito? Who are you, disease? Quem é você, Who are you, doença? addiction? Quem é você, vício? Who are you, divorce? Quem é você, Who are you, divórcio? broken home? Quem é você, família quebrada? You've got to, I want you to stand up now. Eu quero que você se levante agora. I want you to Se stand levante. up now. Ask the Holy Spirit, Peça ao Espírito Santo. what's the mountain in your life? Qual que é a montanha que tem na sua vida? And remember, you're not battling against flesh and blood. E lembre-se disso. Nós não estamos lutando contra carne e osso. You're not battling against your wife or your husband or the authorities. Você não está lutando contra seu marido, contra sua esposa, contra as autoridades. You're battling against principalities and powers that have already been defeated here. Você está lutando contra os principados e potestades que já foram derrotados. So I'm going to say, who are you, O great mountain? Então eu vou dizer: quem é você, ó grande montanha? Before you, this mountain, you shall become a plain. Porque para o meu Deus, ó grande montanha, você se tornará uma planície. And he shall bring forth the capstone. E ele vai trazer aquela pedra angular, aquela do acabamento. The capstone is what finishes the wall. É aquela que faz o acabamento na parede. He shall bring it forth Ele vai trazer with the shouts of grace, grace. com gritos de graça, graça, graça. When you've done, the Bible says, when you've done all you can do to stand, Então a Bíblia fala o seguinte: quando você já fez tudo o que você podia fazer, espere, then you stand. fique em pé. But I'm going to shout, grace, grace to my mountain. Então você vai gritar para a montanha: graça, 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 Grace, grace to the next 3 weeks. graça, graça sobre as próximas 3 semanas. Grace, grace for taking care of my family while I'm gone. Graça, graça por tomar conta da minha família enquanto eu não estou em casa. Grace, grace to the mountains here. Graça, graça a todas as montanhas aqui. Pick out your mountain. Make this personal. Faça isso pessoal. What is it? O que é essa montanha na sua vida? I'm asking you to pray about it right now. Eu estou te Right pedindo now. para orar agora. Pensa na montanha na sua vida. Talk to the Lord. Fale ao Senhor. Shout grace, grace. Grita graça, graça a todas essas montanhas na sua vida. Grita agora, graça, graça contra o divórcio, graça contra o débito, contra a dívida, graça contra a doença. Because the word of God says that God is making this mountain flat. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está fazendo essa montanha um vale. Oh, I thank you, Lord. You see, David, whenever David faced off with Goliath, Então, Davi, quando encarou Golias, he ran at his mountain. ele correu em direção a ele. You see, Goliath had been sitting there for days. Golias ficou ali sentado por dias, He said, who's going to challenge me? falando assim: quem que vai vir contra mim? Quem me desafia? Goliath was, listen, I'm talking in the spirit now. Your mountain is saying to you, who are you to challenge me? Estou falando em espírito agora. A sua montanha está falando para você: quem é você para me desafiar? Your mother was like that, so you're going to be like that.
Sua mãe era assim, então você vai ser assim. Not only your mother, but your grandmother and your great Então grandmother. a sua avó era assim, a sua bisavó era assim, toda a sua família é assim. Por que você não é assim? Goliath was telling David, I've killed all the other ones. Who do you think you are? Golias falou para Davi assim: eu matei todos os outros mais fortes que você. Então quem é você? But what did David say? O que Davi falou? David ran at his mountain with his mouth open. Davi correu em direção a essa montanha com a boca aberta. He said, not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. Ainda foi gritando assim: não é por força, não é por poder, mas pelo Espírito Santo do Deus vivo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. If any of you need prayer, we want to pray with you. Se algum de vocês estiver precisando de oração, nós estaremos aqui na frente orando. But this message tonight Mas essa mensagem dessa noite was for you to hear from the Spirit of God. foi para você escutar do Espírito de Deus. He's saying, I'm listening. Ele está falando assim: eu estou te escutando. When you've done all you can do to stand, stand. Quando fala assim, quando você não conseguir mais, já usou suas forças, God's empowering Pare. grace o Senhor está te empoderando, o Senhor está dando força, está te fortalecendo. God's empowering A grace graça fortalecedora do Senhor is at work for you. é o que vai funcionar para você. Glória a Deus.